podem ser considerados psicológicos? Será que dor, né, pode ser considerado psicológico? Não, e isso assim, ó, as pacientes ficam, né, os pacientes, no caso, ficam muito magoados quando e alguns colegas médicos falam isso, inclusive, né? Imagina. E A isso pessoa cheia de dor, tá sendo Mas será que não psicológico. é psicológico? acontece isso com uma certa frequência, isso, como eu falei, com profissionais de saúde, né, dando esse entendimento, chefes, chefias, né, no trabalho, familiares, às vezes, como é uma doença que o paciente passa muitos dias dentro do mês com dor, às vezes a família fica, ai, já tá com dor de novo, isso é porque é da tua cabeça. Isso é frescura. É frescura, isso é porque tu tá sempre preocupada com alguma coisa e na verdade não. Na verdade ela é uma doença que de fato existe, inclusive algumas pesquisas, alguns estudos nos mostram, inclusive áreas de atrofia de substância cinzenta cerebral nos pacientes fibromialgicos, eles têm aproximadamente 10% menos de substância cinzenta em certas áreas devido à fibromialgia. Então, ela é uma doença, de fato, de percepção do sistema nervoso central sobre esses estímulos periféricos e não é considerada, não deve ser considerada uma doença psicológica. E fico pensando assim, no tempo dos nossos avós, né, que a pessoa ficava doente, né, e daqui a pouco não tinha esse diagnóstico naquela época, né, a pessoa cheia de dor e não... E daqui a pouco tinha era acusada de que estava fazendo corpo mole para trabalhar, né? Isso é bem complicado e os pacientes ainda referem isso, né? Porque é difícil para a família também. É difícil para a família, é difícil para os colegas de trabalho. Tem pacientes que me dizem assim, me perguntam, tu tá bem? Tô bem. Porque eu não quero dizer que eu tô sempre com dor, que eu tô sempre ruim. E tem casos de fibro que os pacientes estão sempre com dor. Agora o João falou sobre isso de antigamente, aí lembrei que lá em casa meu avô tinha um álcool com 300 ervas dentro e disse, agora eu vou me afumentar que eu tô com dor aqui no braço, tô com dor na perna. Já era provavelmente a doença então, só que não se tinha diagnóstico então. É doutor. possível, é possível. Mas esse alquinho da vovó e do vovô aí, ó, sempre ajudou bastante. Hein? Sucesso. As antigas medicinas que até hoje têm efeito psicológico, enfim, mas que de alguma forma acabam funcionando, né?